Acho que dizer que não vai fazer falta é muito cedo para isso, Léo. Mas eu não acho que tenha sido uma negociação ruim, especialmente para o atleta. O Jair está deixando o Atlético porque vai perder espaço. Não acho que ele não seria utilizado. Acho sim que em determinadas partidas ele teria espaço. Primeiro porque o Kudê roda muito grupo. Segundo porque são muitas partidas. Terceiro porque ele é um jogador talentoso. Não desaprendeu a jogar futebol, apesar de, assim como todos os demais, não ter feito um ano de 2022 tão bom quanto o anterior. Mas inclusive nós falávamos na reta final do Atlético no Campeonato Brasileiro que uma das poucas boas notícias era a recuperação do futebol do Jair. Verdade. Que terminou o ano em alta, em comparação principalmente com seus colegas ali do meio campo, o próprio Alan, o Zaratio, o Nacho. Ele vai embora para ter mais protagonismo num time onde ele será titular. No Atlético, a tendência é que a posição dele seja executada pelo Edenilson, que é o homem de confiança do Kudê. Então acho que ficou bom para todo mundo, mas também não acho que o Atlético esteja fazendo um negócio ruim. Entende-se a qualidade do Jair, mas vê que aqueles que chegaram podem compor esse meio campo sem ele. Du, a Nath lembrou bem, o Jair foi um dos poucos que na reta final do ano ali deu uma engatada, estava jogando bem. E o Galo agora negocia. Se o Atlético não precisasse tanto de dinheiro, negociaria do mesmo jeito ou não, Edu Panzi? Léo, se o Atlético não precisasse de dinheiro, talvez ele não tivesse se desfeito do Keno, do Jair, do Nacho, ele teria só contratado, né? Teria um elenco tipo do Flamengo. Mas a situação do Atlético é diferente. O Atlético precisa de dinheiro, o Atlético precisa colocar salário em dia, o Atlético precisa colocar direito de imagem em dia, 13º, e precisa de receita. Ficou um bom tempo sem jogos por conta da Copa do Mundo em novembro, e eu acho que foi muito bem no mercado, tanto nas saídas, porque vendeu bem esses atletas, muitos deles com a idade já acima dos 30 anos, e se reforçou bem, com jogadores de muita qualidade, muda a característica do time, passa a ser um time com mais força física, imagino que mais intenso, vai mudar o jeito de jogar porque o treinador é outro, e traz jogadores com o aval do técnico. Eu acho isso fundamental. Tecnicamente, manteve-se o nível e ainda entrou um dinheiro em caixa que o Atlético está precisando. Esse meio-campo, Simões, não jogou ainda. Então, eu não posso pedir você para cravar se vai ser melhor ou pior. Mas olhando no papel, quando você pega o meio-campo do Galo, que tinha Alan, Jair, Zaratio e Nacho, para este meio-campo que está sendo imaginado com o Kudê, qual que é melhor, professor? Olha, Léo, a gente imagina assim, não ter o Zaratio, né? Que seria titular do Kudê, com certeza, por toda a história que eles já viveram juntos no Racing, né? Então, deve ser o Igor Gomes. Então deve ser o Alan, Edenilson, Igor Gomes e Patrick. Tecnicamente, o meio de campo de Alan, Jair, Zaratio e Nacho é superior. Até porque o Nacho meio que desequilibra, e o Zaratio de 2021 foi um jogador quase fora da curva, né? Era um cara muito intenso, um cara que exercia várias funções, um cara que marcava muitos gols, um cara que conseguia fazer várias tarefas no time. Mas, de toda forma, tem este outro lado que o Edu destacou, né? Vai ser um time mais forte fisicamente e talvez que entregue até mais intensidade, porque o Nacho não era um jogador de tanta intensidade, embora dessa turma toda aí seja o mais genial, né? Com a bola nos pés, mas de toda forma, eu acho que oxigenar elenco é importante. O Atlético percebeu que 2021 foi praticamente perfeito, o 2022 com certeza um fator que colaborou para a temporada ser muito abaixo do esperado foi um certo relaxamento. Quando o Atlético faz esse movimento de troca, esse movimento de mercado, eu acho que dá uma motivação num elenco que é muito bom, mas que a gente percebeu ano passado que não estava com a mesma pegada de 2021 no que se refere à entrega em alguns jogos. O Atlético ficou desmotivado no ano passado? Não tem dúvida. Para mim, a principal causa da temporada ruim do Atlético tá no grupo. Tá nos atletas que sentaram nas conquistas, acharam que já tinha entregue ao clube o que o clube queria, que era um campeonato brasileiro, e tudo vai acontecer no automático nessa temporada. E enquanto um time está no automático, os outros estão decolando, os outros estão trabalhando, e o Atlético foi engolido por todos eles, inclusive por equipes piores que o Atlético. Então, para mim, a principal causa do 2022 ruim do Galo tá no elenco. Eu acho que o elenco arrebentou com os dois treinadores que passaram pelo time. O Edu, e não é nem que os caras que estão saindo que eram os culpados, não, não é isso não é, a culpa não era do Keno, do Guga, do Jair ou do Nacho, nada disso. Mas só que quando você faz esse movimento, né, o Atlético trouxe, serão titulares Edenilson, Patrick, Paulinho,
o Fux. Então, quer dizer, você muda, agora com a lesão do Zarate, o Igor Gomes, você muda metade do time. Quer dizer, dá uma oxigenada, dá um novo ânimo para essa equipe, e eu acho que isso aí tende a ser muito positivo para o Atlético nesse 2023, além da chegada do Cudê. Peraí, Nath, só pra eu entender aqui. Se a responsabilidade era dos jogadores, mas a culpa não foi do Zarate, do Nath, então foi de quem? Não é a culpa exclusiva dos que saíram. Fica Acho que dizer que não vai fazer falta é muito cedo para isso, Léo. Mas eu não acho que tenha sido uma negociação ruim, especialmente pro atleta. O Jair tá deixando o Atlético porque vai perder espaço. Não acho que ele não seria utilizado. Acho sim que em determinadas partidas ele teria espaço. Primeiro porque o Cudê roda muito grupo. Segundo porque são muitas partidas. Terceiro porque ele é um jogador talentoso. Não desaprendeu a jogar futebol, apesar de, assim como todos os demais, não ter feito um ano de 2022 tão bom quanto o anterior, mas inclusive nós falávamos na reta final do Atlético no Campeonato Brasileiro que uma das poucas boas notícias era a recuperação do futebol do Jair. Verdade. Que terminou o ano em alta, em comparação principalmente